Boa noite, amados irmãos. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira, nesta noite abençoada com os nossos irmãos. Vamos orar inicialmente ao nosso Deus neste momento? Senhor nosso Pai, nós te adoramos, te glorificamos por estarmos juntos ao redor da tua palavra, do teu Espírito Santo. Bendizemos o teu nome porque o Senhor se faz presente conosco. Te invocamos porque tu és o único Deus vivo, verdadeiro, Senhor absoluto sobre céus e terra, e nós te engrandecemos nesta noite, noite de oração, de súplica, noite de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Bendizemos o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 34 a 38. Marcos 8, de 34 a 38. Diz-nos assim o texto sagrado. Então, convocando a multidão e juntamente aos seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Até aí, irmãos, o versículo 38. Louvado seja Deus pela sua augusta palavra, que nos diz as suas verdades, irmãos, acerca do discipulado e de seguir a Jesus. Vamos, irmãos, orar agora, intercedendo pelos nossos pedidos. Durante alguns instantes, coloque diante de Deus os enfermos, o seu lar, coloque suas ansiedades. O Senhor ouve, o Senhor atende, o Senhor é Deus bondoso. Ele é aquele que inclina os seus ouvidos às súplicas dos seus santos. Nós vamos colocar diante do Senhor, portanto, nossas ansiedades, os enfermos, desempregados, aqueles que precisam de um resgate, de uma transformação, de uma porta aberta. Interceda agora e também não se esqueça de clamar ao Senhor que perdoe os seus pecados, os nossos pecados. Somos falhos, precisamos da restauração espiritual. Oremos. Nosso Deus amado, glorificado seja o teu nome, porque em Cristo há perdão dos pecados. O sangue de Jesus é remidor. Perdoa os meus pecados, ó Deus, perdoa os pecados dos meus irmãos. Somos limitados e entristecemos o Senhor constantemente. Nos ajude na caminhada da fé, ó Pai, pois somos debilitados e precisamos de Ti. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome pelas respostas de oração. Quantas bênçãos o Senhor tem concedido sobre nós, sobre cada lar, cada vida, quantas respostas de oração. Bendito seja o Teu nome, ó Pai, porque Tu és um Deus que responde, que atende. Tu és um Deus que se comunica com o Teu povo e tem misericórdia dos Teus filhos. Aproveitamos para colocar diante do Teu altar os queridos que estão enfermos, familiares, nas UTIs, internados, todos aqueles que estão em tratamentos, os que precisam de recuperação, de cura, ó Pai, tenha misericórdia. Atenda as orações do Teu povo, Senhor, e vá ao encontro, vá ao leito de enfermidade. Também oramos pelos nossos irmãos que precisam de uma porta aberta, de uma nova oportunidade de emprego, uma nova oportunidade de trabalho, irmãos que têm tentado, têm entregue currículos, que o Senhor esteja atendendo.
Que o Senhor esteja mudando a sorte, Tu és poderoso. Também aqueles que precisam de uma bênção no lar, na família, como as famílias têm sido atacadas pelo inimigo. Mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja concedendo paz, alegria, união, perdão entre os familiares, e o Senhor resgate as famílias, as vidas. Olha por cada pedido colocado diante de Ti nesta noite, Senhor. Nós te clamamos e te pedimos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuando então o nosso culto, nós vamos ler agora Mateus 27, 32. Mateus 27, 32. Nós vamos ler agora este primeiro texto, depois outros dois versículos aí mesmo nos evangelhos. Primeiro, Mateus 27, 32, que nos diz assim: Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Vamos ler agora Marcos 15, que também registra este evento. Marcos 15, 21. O texto de Marcos nos diz assim: E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E também Lucas registra este acontecimento. Lucas, capítulo 23, versículo 26. E nos diz assim: E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Esses três textos que nós vamos usar em uma breve meditação, meus irmãos, esta noite. Oremos mais uma vez ao Senhor para que nos ilumine, nos dirija no estudo da palavra do Senhor. Pai bendito, Deus eterno, a Tua palavra é santa, é viva e eficaz. Nós te adoramos por ela e te pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, no estudo da Tua palavra, que venha alimentar as nossas almas, que edifique, corrija, que console, pois precisamos deste alimento, Senhor Deus, de maneira integral. Bendito seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor. Nos ajude. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essas passagens são muito conhecidas da Igreja. Referem-se aos eventos finais da vida de Jesus. O martírio do Mestre estava em pleno andamento. Os irmãos podem acompanhar aí no texto. Estava em pleno andamento o martírio de Jesus. E em todo esse turbilhão de dor e sofrimento, surge Simão. A Bíblia registra esse curioso acontecimento. Você já parou para pensar e para refletir sobre essa passagem ou essas passagens? Foi o momento mais significativo da vida desse homem. Qual foi o momento mais importante da sua vida? Qual foi o momento mais importante da minha vida? Poderíamos pensar. Qual foi o evento que mais marcou nossa história? Simão o Cirineu, uma figura notável da Bíblia. É um dos personagens emblemáticos do Novo Testamento. O fato envolvendo Simão, que nós lemos, Simão e a cruz, é muito relevante, irmãos. Tanto que os 3 evangelhos lidos relatam este evento. Se Deus assim permitiu, algo Ele deseja para as nossas vidas, para a Igreja. Certamente uma mensagem edificante ao seu povo. Então são anotações pequenas, de apenas um versículo aí por cada livro. Cada evangelho reserva apenas um breve espaço. Na verdade, são somente algumas linhas textuais. Porém, elas carregam um significado sublime para nós.
existe, como uma primeira observação importante para o nosso estudo e edificação nesta noite, por que esse homem é chamado de Cirineu? Simão o Cirineu. É que ele era de uma região chamada Cirene. Cirene. Havia ali uma colonização judaica muito antiga. É uma localidade que ficava ao norte da África. Cirene, uma importante cidade na época de Jesus. No cenário de hoje, ela fica na região da Líbia, atual Líbia. Vamos, irmãos, nos concentrar nesta mensagem. Meditaremos acerca desse magnífico episódio, Simão o Cirineu e a cruz. Simão o Cirineu e a cruz. Meus irmãos, uma primeira observação importantíssima é que a cruz cruzou o seu caminho. A cruz cruzou o seu caminho. No relato de Marcos, nós vemos, obrigaram Simão, Cirineu, que passava. Ele estava passando naquele instante por ali. Jamais imaginaria o que estava para ocorrer. Eu fico imaginando os momentos anteriores na vida desse homem, de Simão, por ali, naquele cotidiano. A trajetória que esse homem fez até ali. No que será que ele estava pensando pelo caminho? Antes de chegar naquela localidade, o que será que ele fazia? Poderia estar preocupado com alguma coisa, quem sabe fazendo as contas das despesas, ou chateado com algum problema do dia a dia, do cotidiano, talvez apressado para resolver uma situação, arrumar algo para a devoção que tinha nas ordens religiosas naquela cidade, quem sabe, pelos sacrifícios que existiam, eram momentos religiosos importantes pelos quais ele ali estava. O fato é que algo divino estava para acontecer. Uma cruz singular cruzou o seu caminho. E ele passava por ali, mas a cruz também passava. Simão saiu de um lado e a cruz saiu de outro. É interessante, irmãos, eles poderiam jamais se deparar. Mas naquele exato espaço, eles se encontraram. Simão e a cruz finalmente se defrontaram. Simão e a cruz finalmente se encararam. Encontros são acontecimentos interessantes. O que seria de nós se não fossem os encontros? No relato de Mateus nós vemos, ao saírem, encontraram um cirineu. Na verdade, Simão ali passava e ele foi encontrado. Ele era apenas um circunstante naquele local. Muitos devem ter pensado, esse deu azar, vai ter que carregar a cruz. Tanta gente e ele foi o escolhido. Que azar que deu esse homem, coitado dele. Coitado desse homem que terá que levar aquela cruz. Porém, irmãos, o Senhor tinha um plano na vida daquele homem. Todo o trajeto de Simão e da cruz foi um trajeto definido. Nada ali aconteceu por acaso ou coincidência. Aquele encontro foi arquitetado pelo Senhor. Irmãos, os encontros maravilhosos. Simão não deu azar, mas recebeu a grande sorte. Simão não deu azar, mas recebeu a grande bênção. O madeiro de Jesus atravessou o seu caminho e ele se encontrou com Jesus do madeiro. Simão, o Cirineu e a cruz. Então, uma primeira característica desse maravilhoso encontro, a cruz salvadora cruzou o seu caminho. Podemos também, irmãos, meditar uma outra característica.
A cruz não lhe deu chance e o constrangeu. A cruz não lhe deu chance e o constrangeu. No relato de Mateus, nós vemos a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Era costume os condenados carregarem a sua cruz. Quem era condenado carregava a cruz. A parte horizontal da cruz era levada pelo acusado. Assim, o prisioneiro seguia até o local da morte, levando o madeiro. Jesus, irmãos, estava enfraquecido por causa do castigo anterior. Pesados açoites haviam sido dados em seu corpo. Esse ritual macabro dos açoites, ele precedia a crucificação. E existem registros que muitos morriam já nesses açoites, antes da crucificação. E o mestre estava lutando para carregar ali a cruz. Ao passar por ali, Simão foi obrigado a ajudar. O rústico madeiro foi colocado em seus ombros. No registro de Lucas nós lemos: puseram-lhe a cruz sobre os ombros. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros. A verdade é que Simão não teve outra opção. A cruz não lhe deu chance. A cruz não negociou. O chamado de Deus, irmãos, é sempre assim. O chamado de Deus é convocação. Quando Deus quer, é sempre assim, é eleição. O sirineu não teve oportunidade de dizer não. O texto de Lucas utiliza um verbo primoroso. No registro de Lucas nós lemos: constrangendo um sirineu chamado Simão. Constrangendo. Ele foi constrangido a assumir aquela posição. Em Coríntios, Paulo nos diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Está registrado em Coríntios. O amor de Cristo nos constrange. Ninguém é capaz, irmãos, de resistir ao amor de Jesus, mesmo que seja para tomar a cruz nos ombros. Foi exatamente isso que aconteceu com Simão. E ele, assim, tornou-se um belo exemplo para a igreja. Esse é o verdadeiro discipulado exigido. O verdadeiro discipulado exigido. Primeiro texto que lemos, nós vimos: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A igreja de Cristo não tem lugar para a vida fácil. Não tem. Não se iluda, não devemos nos iludir. Não existe vida cristã sem cruz. Não existe vida cristã sem cruz. Algumas seitas pregam um evangelho fácil, mas na vereda da verdade, quem nos acha é a cruz. Eu vou repetir. Na vereda da verdade, quem nos acha é a cruz. E ela não costuma oferecer escolhas ou opções. Não. Simão, o sirineu e a cruz. A cruz não lhe deu chance, não lhe deu. A cruz o constrangeu. Meus irmãos, nós podemos continuar a partir desses versículos neste estudo e podemos ver uma outra característica. A cruz deu novo sentido à sua adoração, a adoração de Sirineu. Veja Lucas, ele diz o texto: um sirineu que vinha do campo. Esse detalhe apresenta certas particularidades. Existem aqui algumas interpretações do texto. Pode significar que ele estava vindo de Cirene. Vinha diretamente de Cirene para adorar no templo, ou se hospedara fora da cidade e estava voltando. Porém, existe um consenso sobre esse itinerário. É que Simão veio para a celebração da Páscoa. Esse aspecto é de fundamental relevância no texto. É interessante relembrar o significado da festa da Páscoa.
O capítulo 12 de Êxodo relata a instituição da Páscoa. Os hebreus sofriam na dura escravidão do Egito. Assim Deus enviou as pragas sobre aquele povo. Os irmãos se lembram, os irmãos já leram. A última praga foi a morte dos primogênitos. Porém, irmãos, os filhos de Israel foram preservados. E de que forma eles foram preservados? As suas casas estavam protegidas com sangue. Um cordeiro morria em lugar dos primogênitos. Aqui, a ideia de substituição é clara e evidente. Esse sacrifício prefigurava, apontava para a morte de Cristo. Jesus, que também é chamado de Cordeiro de Deus. O Novo Testamento estabelece esta conexão remidora de maneira direta. O Êxodo apontando aí no evento da Páscoa para Jesus. A Páscoa e a morte de Jesus estão de todo ligadas. Jesus, o Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. E ali, irmãos, o Cordeiro Pascal se sacrificava por Simão. Por Simão. Ele estava indo comemorar a Páscoa no templo. Não sabia que encontraria o próprio Cordeiro. O próprio Cordeiro. É impressionante isso. O Cordeiro prefigurado lá de Êxodo, esta festa comemorada pelo povo durante anos, e ali estava ele com o próprio Cordeiro, apontado lá em Êxodo, prefigurado lá por aquela proteção dos primogênitos. Que maravilha! Não sabia que encontraria ali o próprio Cordeiro. Simão o Cirineu encontrando Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas ainda, ele participaria do prometido sacrifício, como ele participou ali. O lenho de mais ou menos 20 quilos foi colocado também em suas costas. Progressivamente, então, os seus olhos foram se abrindo. E Simão passou a entender a dimensão daquele fato, a dimensão daquele acontecimento. Nova e profunda perspectiva surgiu em sua vida, em sua devoção, em sua adoração. Simão o Cirineu e a cruz. A cruz deu novo sentido à sua adoração. Mas nós podemos continuar abordando estes versículos que nos mostram uma verdade tão maravilhosa e vermos também, irmãos, uma outra característica que nos informa que a cruz alterou a sua rota. A cruz alterou a rota daquele homem. No texto de Lucas nós vemos para que a levasse após Jesus, para que levasse a cruz após Jesus. Simão Cirineu vinha do campo e tinha uma direção. Ele não estava disperso pela comunidade. Simão passava por ali e possuía uma direitura, uma vereda definida. Ele faria o mesmo trajeto de várias pessoas comuns daquela região naquele momento. Porém, abruptamente, algo fora do normal se deu. Algo fora do normal aconteceu. Tudo foi alterado repentinamente na sua rota. Muitas vezes isso também ocorre com a gente. Muitas vezes isso se dá conosco, irmãos. Saímos com um destino traçado, mas tudo muda. E nem conseguimos chegar ao local previsto anteriormente, não é verdade? Isso acontece sempre, comumente nas nossas vidas. Tudo é alterado, independente da nossa vontade. Isso se deu de modo maravilhoso
na vida de Simão. Uma cruz ensanguentada alterou a sua rota. Uma cruz ensanguentada alterou a sua rota. Ele iria em uma certa direção pré-determinada. Agora, segue carregando a cruz após Jesus. É o que nos diz o relato de Lucas. Segue carregando a cruz após Jesus. Foi o início de uma nova jornada na vida de Simão. Após esse evento, ele passou a trilhar novo rumo, novo caminho. A cruz de Cristo alterou a sua rota para sempre. E toda a sua família foi alcançada para Jesus. Se fizermos um estudo nos textos bíblicos, veremos isso. Marcos nos informa que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Os filhos, eles foram membros de uma comunidade cristã. Paulo nutria, e Paulo nos informa, nutria uma profunda afeição por essa casa. Em Romanos, Paulo diz: saudai a Rufo e a sua mãe, que tem sido mãe para mim, certamente no atendimento das necessidades do apóstolo Paulo. Perceba esses registros. É surpreendente, irmãos, o poder que emana da cruz. Simão iria numa direção, mas passa então a seguir outra direção. E essas circunstâncias não afetaram apenas ele. Não, essas circunstâncias afetaram mais pessoas. Afetaram mais pessoas e levaram a sua família a servir a Cristo ali em Roma. Toda a sua família a servir ao Senhor. Será que a cruz de Cristo já alterou a sua rota? Será que a cruz de Cristo já alterou a minha rota? Quem sabe, ainda não. Quem sabe você que me ouve hoje continua perdido, sem uma rota definida na vida. O Senhor quer ganhar a sua vida, o Senhor quer ganhar a sua casa através da cruz de Jesus Cristo. Cruz de Cristo é capaz de dar uma nova direção, uma rota diferente. Simão, o Cirineu, é a cruz. A cruz alterou a sua rota. Nós vemos isso no texto que lemos, no texto bíblico e nos textos aí registrados nos evangelhos. Meus irmãos, concluindo esta breve meditação, este tema, guarde esse tema em seu coração. Simão, o Cirineu e a cruz. Leia novamente esses versículos registrados aí em 3 evangelhos. Medite. O fato envolvendo Simão e a cruz é relevante, é muito significativo. São pequenos registros, pequenos versículos, mas que profundidade para as nossas almas, para a igreja de Jesus e quem sabe para a sua vida hoje, para as suas necessidades, as necessidades da sua casa. Simão e a cruz finalmente se encontraram. Finalmente se encontraram. Os encontros, irmãos. Os encontros. Relembre os encontros significativos da sua vida. Simão e a cruz se encontraram. Algumas perguntas importantes para nós foram suscitadas nesta meditação e eu quero repeti-las aqui para que possamos, diante da palavra do Senhor, nos posicionarmos. Você já teve um encontro com a cruz de Jesus? Será que eu já tive? A cruz de Cristo já deu um novo sentido à sua adoração, assim como daquele homem de Simão? É uma outra pergunta. Também podemos pensar, será que a cruz de Cristo já alterou a minha rota? Será que a cruz de Cristo já alterou a sua rota? São perguntas. Lembre-se, não existe cristianismo sem cruz, não existe. E o hino 266 nos diz: nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela
Jesus me salvou. Deus os abençoe, meus irmãos. Que Deus os ilumine a cada dia com a cruz de Jesus. Em nome de Cristo. Amém.